Fala pessoal, seja bem-vindo a Fraga, o canal do empreendedor. Hoje quero bater um papo sobre a reforma tributária. Você sabia que você pode pagar até 26% em meio? Essa reforma tributária tem muitas novidades aí que você precisa saber, né? Até gravei aqui um pouquinho da tela que eu estou mostrando para vocês, né? Falando um pouquinho sobre o tema. Eu queria ser assim, bem didático e bem resumido e falar de forma bem clara para que vocês possam entender o que está para vir. A primeira coisa a entender é que a civilização já inicia agora em 2026. Então tem que ficar atento aí que já tem mudança para o ano que vem. Falta pouquíssimo tempo, né? Então vamos fazer aí um mini curso, né, sobre a reforma tributária. Eu quero iniciar sobre o IVA, né? Afinal de contas, o que é o IVA, né? É o imposto sobre o valor agregado. Você vai recolher sobre o resultado de um débito e um crédito. Ou seja, hoje no lucro real, você tudo que você compra, você tem um crédito, tudo que você vende, você tem um débito, né? Na reforma tributária, praticamente todas as empresas, né, exceto o do Simples Nacional, ele vai ser esse modelo IVA, né? E o IVA ele vai dividir em dois, vamos colocar tributos, né? Que seria o CBS e o IBS, né? O, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ele vai substituir o PIS e o COFINS, ou seja, aquela parte federal, né? Ele vai ter esse novo formato, né? E o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, irão substituir o ICMS e ISS. É só se lembrar, né? O I de ICMS, né? O IBS. Só que ali vai acrescentar o ISS também, né? E como eu falei agora há pouco, a soma dos dois tributos ele pode chegar até 26% e meio. Mas, porém, todavia, né, você tem reduções, né, que eu vou estar falando posteriormente. Ou seja, se você é de uma atividade X, você tem redução de 60%. Enfim, fica no vídeo que eu vou falar. Mas primeiro eu quero falar sobre 2026. Steve, 2026, como a gente vai precisar contratar sistema, vai precisar fazer alguma coisa? Inicialmente, o sistema, na verdade, ele já vai estar preparado para isso, né? A sua nota fiscal a partir de janeiro de 2026, ele vai ter que ter informação do CBS e IBS. Ou seja, o, o CBS ele vai vir um valor de 0,9%. Essa informação, como eu falei, é obrigatória em 2026. Ele vai ser a fase teste, ou seja, ele vai constar nas informações ali embaixo, mas ele não vai ser tributado ainda, né? Ele vai ser apenas para calibrar ali a cadeia de créditos e débitos. A Receita quer saber o quê? Quer saber como que vai funcionar esse sistema, né? Que vai ser calibrar em 2026. Quanto que vai ter de créditos, quanto vai ter de débitos, né? Então, um total de 1%, sendo 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, ok? Uma informação que você tem que entender também é sobre esses valores de 2027, ele já vai começar, né, a tributar de fato. Então, voltando aqui ao assunto, 2026 vai ser apenas um valor simbólico, mas aquelas pessoas que deixarem de recolher diferença de cartão de crédito
Ou seja, você colocou no cartão de crédito um valor e na apuração for detectada uma diferença menor, esse valor que era só para calibrar, você também vai ter que fazer o recolhimento dele com juros e multa, né? Então tem que tomar muito cuidado que tem essa pegadinha aí, né? Algumas atividades vão ter aí a redução, né? Quero falar um pouquinho sobre eles. Redução de 100%, que praticamente são aqueles valores, aquelas atividades cesta básicas, né? Ou seja, cesta básica pode considerar hortifruti, e na legislação, eu estou falando aqui meio corrido, ele vai falar quais, quais produtos exatamente, né? Que eu estou falando aqui. Eu estou só resumindo a legislação para que vocês possam estudar depois, né? E fala sobre dispositivo médico, ou seja, algumas atividades da medicina, medicamentos, ou seja, alguns medicamentos vão ter aí a redução de 100%, né? E higiene, que é a parte de alguns produtos de higiene, mas não são todos, tá, pessoal? Outra redução que vai ter é de 60%. Então, quais atividades vão ter redução de 60%? Você, mais uma vez, resumido, né? Vai ser a educação. Aí tem que cada ponto desse é um ponto de estudo que tem que ser feito, né? A legislação é muito extensa. Inclusive, eu vou ter que fazer vídeos aqui por tópicos, né? Algumas áreas aqui, como a área imobiliária, ele é um assunto para muitos vídeos, né? Vamos falar aqui da educação, da saúde, agropecuário, transporte público, cesta básica aqui que se repete, ou seja, o que não tem redução de 100%, você tem que olhar na lista de 60%. Pode ser que tenha lá também. E alguns medicamentos também, o que não tem de 100%, você tem que procurar também 60% que pode ter também, né? É porque é listado os certos medicamentos, né? E os 40% são alguns serviços, né, de educação e transporte. Interessante que os autônomos, ele vai ter ali um desconto também de 30% da base de cálculo, tá, pessoal? Essas reduções são da base de cálculo. Ou seja, se o valor é 100, a base de cálculo vai para 70. Em cima de 70, você vai usar a porcentagem do tributo, né? No caso que eu falei aqui, 26%, né? Menos a redução dos débitos e crédito, né? E quais atividades que vai ter aí? São atividades de administradores, advogados, contadores. Eu deixei aqui na tela a lista, né, de todas as atividades. Biólogos, contabilista, economista, economista doméstico, profissionais de educação física, engenheiros agrônomos, estatísticos, médicos veterinários, químicos, profissionais, relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. Então, essa aí que vão ter essas reduções aí de 30%. Pessoal, eu vou deixar aqui uma sessão de perguntas que você pode fazer aí nos comentários, né? E conforme for abrangendo essas dúvidas, a gente vai também gravando conteúdo sobre as dúvidas de vocês, ok? Por enquanto, vou deixar essa pequena introdução, né? Para vocês entenderem, né?
resumindo aí, 2026 a gente já vai iniciar com a reforma tributária, como se fosse um ensaio, né? E até a implantação ela vai até 2033, ou seja, vai ser um período que vai aumentando aos poucos, né? Vai começar a 1% em 2026, 2027 vai ter outra porcentagem, 2028 outra porcentagem, até que seja substituídos os impostos anteriores, né? PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, eles vão ser extintos, né? E vão ser substituídos aí pelo IBS-CBS, ok? Da mesma forma, os impostos como ICMS e ISS também. Então, até 2033 não vai haver nenhum desses impostos, vai ser só esses impostos agora da reforma tributária. Pessoal, por hoje é só. Vou deixar essa sessão aí do vídeo aí falando um pouquinho sobre esse tema, né, que eu estava para estar gravando, né, falando um pouquinho sobre isso. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.